Então, continuando, gente, no vídeo 2 agora, eu vou explicar para vocês essa parte mais relacionada ao tempo, tá? As horas. Primeiro, no primeiro vídeo eu falei sobre essas etapas do 3D, como eu separo essas etapas, tá? E agora eu vou falar sobre o tempo. Então, como eu disse, na hora de gerar o orçamento, né, ou na hora de fazer essas contabilizações, algumas coisas eu contabilizo antes, né, como busca por referências de uma forma mais genérica, essa parte de aprovação de layout, isso tudo ficou para trás, né? Quando entra no 3D, que é o local, né, que é a etapa onde eu crio, né, eu não crio em 2D, eu faço tudo no 3D, a gente começa a contabilizar de uma forma genérica até certo ponto. Depois disso, eu começo a fazer a conta diferente, tá? Eu começo a separar as contas, porque eu preciso saber exatamente quanto tempo eu levei só modelando. Então, quando eu inicio a etapa de setagem do render, da configuração, né, do render, das imagens, ajuste de iluminação, todas essas coisas que só são necessárias quando você mesmo faz as suas imagens, por exemplo, configurar a iluminação, você até pode modelar o luminotécnico, mas se você mesmo não vai renderizar, não tem por que você ficar adicionando os pontos de iluminação que é do programa de render, né? Esse serviço todo é feito somente se você vai renderizar. Então, eu contabilizo de uma forma separada, porque amanhã ou depois eu não sei até quando eu mesma vou conseguir continuar fazendo os meus renders, ou eu vou precisar terceirizar, ou daqui a pouco terceirizar uma modelagem. Também sei que existem pessoas que fazem isso. Se você não separa os horários, se você não contabiliza separado, você não consegue orçar isso direito para o seu cliente. E outra coisa também, que se você for contabilizar isso tudo de uma forma única, quando chegar lá no final do projeto, você vai revisar essa sua planilha, você não sabe exatamente o que você estava fazendo e às vezes no montante final de horas você se assusta com a quantidade de horas que você trabalhou em cima daquele 3D. Então, eu já tomei muito susto em cima de um 3D que eu achava que seria rapidinho para fazer, mas quando a gente começa a contabilizar de uma forma mais desmembrada isso, você começa a perceber que na verdade leva muito mais tempo do que você imaginou, porque existem essas outras coisas, não é somente fazer o 3D, e sim buscar referências, buscar os equipamentos, estudar, né, os elementos que vai ter dentro do projeto, buscar ideias, enfim. Continuando então, para finalizar, gente, essa parte dos interiores ainda tem o detalhamento, que é dentro da parte de interiores, né? Você tem que detalhar isso tudo que você projetou. Só que se você contabiliza dentro de uma divisão maior, só interiores, você não consegue saber quanto tempo você levou na planta, quanto tempo você levou no 3D, quanto tempo você levou renderizando e quanto tempo você vai levar para fazer o detalhamento, né, de tudo isso. Então, é difícil você ter uma ideia total, assim, de orçamento quando você vai orçar um projeto, se você não tem essas métricas bem claras e bem organizadas, tá? Quanto mais você desmembrar isso, mais noção você vai ter. Toda vez que você for fazer um orçamento e você pensar, eu acho que eu levo tanto tempo, você vai sair no prejuízo. Pode ter certeza disso, porque você não contabilizou a sua hora de uma forma exata, você não tem noção de quanto tempo você leva só para fazer o 3D ou só para fazer o detalhamento de interiores, que normalmente é super demorado. E aí você com certeza não vai conseguir elaborar um orçamento decente, um orçamento justo e passar esse valor justo para o seu cliente, tá? Então, com certeza você vai estar trabalhando de graça, não tem como. Ou você vai superestimar, ou então você vai estar dando um tiro no pé, porque você vai cobrar muito abaixo daquilo que realmente você leva de tempo para poder fazer esse projeto todo. E você só consegue resolver isso de uma forma super simples, que é tendo esse hábito
de controlar as suas horas de uma forma organizada e clara também, tá? Colocando bem certinho ali as etapas na sua planilha. Você consegue sim ver se você tá acertando nos seus orçamentos ou se você precisa fazer novos ajustes, tá? Então, gente, era isso que eu queria passar pra vocês. Lembre-se que nós somos lagartinhas sofrendo metamorfose, tá? Vamos virar lindas borboletas e abandona essa crença de que você não consegue ser organizado, de que você não sabe orçar um projeto, enfim, tudo aquilo que a gente fica colocando na nossa cabeça que é pura imaginação, tá? Você consegue sim, é uma questão de hábito, mas é simples, tá? É possível, é só você fazer. E deixem comentários, deixem curtidas, me contem a opinião de vocês, tá bom? Beijos!